Mas aí eu me lembrei de uma passagem do livro Jesus no Lar, em que os discípulos perguntam a Jesus exatamente isso, assim, Senhor, como que a gente pode falar da boa nova se a gente tem tantos pecados, tantos defeitos, que a gente não consegue compreender, colocar em prática na nossa vida tudo isso de bonito que o Senhor fala? Jesus disse o seguinte, que não é por causa disso que eles deixariam de fazer, porque com certeza eles teriam alguma coisa boa para passar e que ao passar eles seriam os primeiros beneficiados. Então eu espero, com a palestra de hoje, poder passar um pouco para vocês como eu já tenho uma experiência do meu estudo. E isso também foi bom para mim. Quando eu fiz essa pesquisa, eu pude rever muita coisa na minha vida a respeito do tema. E tem uma mensagem aqui no centro, que vocês já devem ter visto, que fala que as pessoas que aqui estão, que falam que ajudam com alguma orientação, não é que elas sabem mais, elas só chegaram primeiro. Todo mundo que daqui tem condições também de estudar, procurar, de ajudar. Então a gente só chegou primeiro. Então hoje eu estou aqui para passar um pouco desse tema e, digamos assim, eu cheguei primeiro, né, no assunto, nessa revisão que eu fiz. Então, vamos lá. Só que eu vou invertendo, mas eu vou falar orar e vigiar, eu vou fazer o vigiar e orar. Eu vou começar pelo vigiar. A gente se pergunta muito, é comum, isso deve acontecer na vida de vocês, por que tanto sofrimento? A gente se pergunta, por que a gente sofre tanto? Eu faço tudo certo, eu procuro ser uma pessoa boa, eu evito encrenca, eu evito confusão, eu procuro me melhorar. E por que eu passo por tanto sofrimento? Parece que o mal me persegue. Né? Assim a gente fala, parece que tem uma coisa que o mal me persegue. Por que será que isso acontece? Bem, a resposta é uma só. Invigilância. É o contrário de vigiar, invigilância. Quantos prédios, se a gente for parar para pensar, tem todo um sistema de segurança, tem câmeras, alarmes, vigias, seguranças armados, são invadidos, assaltados, roubados. A gente vê em Minas Gerais, está uma onda de caixa eletrônico ser arrombado. Então, às vezes, tem todo aquele sistema de segurança no banco, e o caixa eletrônico é roubado. Aí eu pergunto, agora imagine os nossos pensamentos. Imagine o nosso pensamento que é livre, que não tem um alarme, não apita quando você pensa em uma coisa ruim, ele não tem um sinal de alerta, ele não tem uma porta de segurança, ele é livre. Então, ele sendo livre, ele pode percorrer todo um caminho, ele pode ir onde ele quiser, a gente pode pensar o que a gente quiser, imaginar o que a gente quiser. E aí é que está o problema. É aí que está o nosso sofrimento. Por quê? O pensamento, ele é o primeiro passo da ação. Então, se a gente parar para pensar isso mesmo, antes de fazer uma coisa, primeiro a gente pensa. Então, ele é o primeiro passo. A gente pensa, aí vem a ação. Depois, a ação, onde a alma, onde o pensamento vai, onde o pensamento anda, a alma anda junto, o espírito anda junto. Então, se eu imagino uma situação, se eu penso uma situação boa ou ruim, o meu espírito vai até aquele lugar, ele sente aquela emoção, ele sente aquela sensação. E a alma, quando ela passa por esse estado, sempre que ela tem, ela vai a um lugar, ela recebe vestígios, deixa vestígio daquela visita, vestígios, deixa ações. Então, essa ação, como a gente sabe, toda ação tem o quê? Uma reação. Então a gente pensa, a alma, o espírito vai até esse local onde a gente pensa, a alma passando por lá, ela tem uma ação, ela fica com um vestígio e essa ação gera reação. E essa reação é o quê? É o nosso sofrimento quando esse pensamento não é bom. E essa reação, ela muitas vezes é imediata. Porque se a gente pensa numa coisa ruim, logo a gente já sente uma sensação ruim. Isso é um reflexo do nosso pensamento, é um reflexo da nossa ação. E da mesma forma, quando a gente pensa uma coisa boa, a gente já sente um bem-estar. Então essa é a reação de um pensamento bom. E aí é que está todas as mazelas. Por isso que a gente fala que é a invigilância. Então quando a gente não vigia o nosso pensamento, quando a gente não toma conta dele, ele vai longe.
Se a gente não cerca, ele pode tomar dimensões inimagináveis. Na verdade, ele só vai até onde a gente já viu, né? Não tem como a gente pensar uma coisa que a gente não conhece. Mas a gente sabe que o nosso espírito não é um espírito virgem. Não é a primeira vez que ele encarna. Então a gente tem coisas de vida passada que fica, digamos assim, vamos chamar de um subconsciente, uma coisa que a gente não tem um acesso direto. E a gente sabe também que hoje é melhor do que nós já fomos. Então a gente tem coisas para trás, boas, mas muita coisa ruim também. Então se a gente não cuidar, esse pensamento pode sim atingir esse tipo de nível, né? Pode ser maluco. De uma outra forma, a gente pensa assim, mas isso está muito subjetivo, né? Vamos entender um pouco como que isso funciona. Quando a gente pensa, quem fala muito no pensamento é o Miramês. Eu não sei se todo mundo aqui já ouviu falar, talvez a Graça tem perguntas, quem lê Miramês? Ele fala muito do pensamento, é um espírito muito evoluído que escreve, já editou várias obras, e ele fala muito do pensamento. Miramês explica que o pensamento, quando a gente pensa, a gente cria um campo fluídico em torno da gente, uma energia. E todo mundo que pensa, cria, na hora que cria esse campo de energia. E esse campo, ele é sensível. Então, sempre que eu penso e gero um campo, um outro espírito que esteja próximo de mim, encarnado ou não, ele também gera um campo. E esses campos, eles podem se interpenetrar e a gente consegue perceber e sentir o do outro. Aí, como assim? Por exemplo, se a gente chega num lugar, olha para uma pessoa, às vezes você nem conversa com a pessoa, assim, não fui com a cara dele. Não sei, nunca fez nada comigo, nunca falou nada comigo, mas eu senti uma coisa que não me agradou. Então, o que aconteceu ali? O seu campo fluídico, os pensamentos que você gera, a pessoa também gera os dela. Esse campo, ele não é um campo que afiniza, ele é um campo que repele, é um campo que afasta, porque não é um campo afim. Da mesma forma, também pode acontecer o contrário. Nossa, eu gosto demais daquela pessoa, não sei nem dizer por quê. Porque o padrão vibracional de pensamento dessa pessoa é muito próximo do seu. E o seu espírito percebe isso. Pode ser que em outras vidas teve alguma relação ou não. Ou não. Às vezes é a primeira vez que você teve contato com aquele espírito. E pode ser um espírito encarnado ou desencarnado. Isso não tem distância. Como eu falei, o pensamento ele pode ir muito longe. Um outro exemplo que a gente percebe muito como na vida da gente, às vezes a gente está em casa fazendo alguma atividade, está pensando em outra coisa, está com o pensamento longe. Aí de repente o telefone chama, aí é exatamente aquela pessoa para te falar daquele assunto que você está pensando. Você fala assim, nossa, que coisa, eu ia te ligar agora para falar isso. Às vezes a pessoa está longe, está numa outra cidade, um lugar distante, mas o que é? A pessoa também estava pensando lá, você pensando aqui, cria esse campo, como eu falei, o pensamento vai longe, a alma vai onde o pensamento vai. Então, se você pensa numa pessoa, o seu espírito já foi lá e já citou aquela pessoa. Isso não tem distância, não tem barreira. Por isso, a importância da vigilância, de vigiar esses pensamentos. Às vezes a gente fala assim, a gente tem mania de falar, eu estou sozinho com os meus pensamentos. Aí os espíritos alertam a gente que a maior ilusão, a privacidade dos pensamentos, acreditar que os pensamentos existe uma privacidade que ninguém acessa. Não tem jeito. Sempre é por causa disso. Se a gente emana esses pensamentos, outros espíritos podem sentir. Espíritos desencarnados vão sentir e perceber com uma maior facilidade. Porque a carne, ela acaba que impede um pouco isso, ela cria uma certa barreira. Mas a gente, como esse exemplo ali do telefone, a gente percebe que mesmo o espírito encarnado pode perceber. É aquela pessoa, você não precisa falar nada com ela, você só olha assim, ela já sabe o que você está pensando. Não tem? A gente sempre tem uma pessoa assim, você olha, ela já sabe o que você está pensando. Então, se no nível de encarnado isso já é possível, no nível de desencarnado, então, isso é muito mais fácil. Muito mais fácil, porque não tem essa barreira. Então, os nossos pensamentos, eles são vigiados, eles são escutados, se a gente pode dizer assim, eles são percebidos. Então, não adianta a gente falar, estou sozinho com os meus pensamentos, que não está. O pensamento da gente, ele vai longe.
Na época de Kardec, ele chegou a escrever uma revista espírita, que tinha alguns textos, alguns relatos de espíritos. E tem um relato lá que me deixou assim, eu fiquei bem assustada com o espírito. Ele fala o seguinte: não creais que me basta querer melhorar-me para expulsar os espíritos orgulhosos que me rodeiam durante a minha estada na Terra. Eles estão sempre perto de mim, procurando reter-me em sua atmosfera insalubre. Os espíritos bons vêm esclarecer-me, trazer-me a força de que necessito para lutar contra a influência dos espíritos maus, afastando-se depois e me deixando entregue às minhas próprias forças. Então, o que mais me chamou a atenção é que ele fala: não basta querer melhorar. Então, provavelmente é um relato de um espírito que estava sofrendo, digamos assim, já está no plano desencarnado, uma certa perseguição de espíritos que não lhe eram afins, e ele fala assim: não basta querer melhorar. Mas a gente pensa assim, então, ele quer melhorar, ele pode afastar essa influência? Não basta ele querer, ele tem que melhorar. Porque enquanto ele pensar daquela forma, esses espíritos vão se aproximar dele, vão sugerir ideias, porque ele pensou primeiro, ele irradiou essa forma de pensamento. E ele fala: os espíritos bons, eles vêm me visitar, mas eles orientam e me deixam entregue a própria força. Porque o livre-arbítrio é nosso, as nossas decisões são nossas, e ninguém pode vir fazer nada pra gente, ainda mais pensar pra gente. Entende? Então os espíritos bons vêm, orientam e vão. Cabe ao espírito, cabe a gente seguir ou não a orientação. E aí o que acontece? Quando a gente cria esse campo, cria esses pensamentos, a gente pode atrair tanto espíritos bons, que vão ajudar, quanto não. E esses espíritos, eles são o quê? Afins a gente. Aí o que a gente pensa assim? Bem, todo mundo que daqui, eu disse que não é um espírito virgem, não tem que a primeira vez. Então a gente traz com a gente várias histórias de vidas, né, e incluindo essa. Nós estamos numa categoria de espíritos que ainda nós não somos evoluídos, estamos muito longe, né, de espíritos luz igual Jesus. Mas também a gente não é aquele espírito totalmente perverso, no mal. A gente já aprendeu muita coisa. Então nós temos dentro da gente um lado bom e um lado ruim. Por isso a gente precisa vigiar esses nossos pensamentos. Porque nós temos condições de tanto pensar coisa boa quanto pensar coisa ruim. Então a gente vai tanto atrair espírito bom quanto a gente vai atrair espírito ruim. Emmanuel dizia que não te proponhas atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo. Então não tem jeito. A tentação, que pode ser qualquer coisa, para cada pessoa vai ser uma coisa. Tem gente que a tentação é a gula, tem gente que a tentação é o vício para o jogo. A tentação pode ser o vício para uma bebida, pode ser o sexo, pode ser infinitas coisas. Cada um sabe aí o que te tem. Às vezes a tentação é falar mal do outro, a inveja, a vaidade, cada um sabe o que te tem. E essas tentações, elas nascem com a gente. Isso é a gente que carrega. O outro não tem culpa da gente ser assim. Só que, vocês já perceberam que as pessoas se aproximam por pensamento? As pessoas não se aproximam por aparência física, pode até ser. Se o pensamento delas for só preocupado com aparência física, talvez elas vão se aproximar dessa forma. Mas de uma maneira geral, as pessoas se aproximam por pensamento. Isso em todo lugar, na casa da gente, na família. Vocês já perceberam que geralmente na família tem os grupinhos que são mais afins, na escola, no trabalho, na rua, na igreja, na casa espírita, no bairro, em qualquer lugar. As pessoas se aproximam pelos pensamentos que elas têm. Então, quando os pensamentos são semelhantes, são afins, as pessoas se aproximam dessa maneira. Então, quando Emmanuel diz que nós não estamos livres das tentações, é aí que entra o vigiar. Porque a todo momento a gente vai ser tentado. Por quê? Porque nós temos esse grau de inferioridade. E sempre que a gente se deparar com aquilo que é a nossa tentação,
ação, digamos assim, se eu ainda não conseguir controlar o meu vício e falar mal dos outros, e eu passar por uma rodinha que tiver fofoca, eu vou ficar doido para entrar ali, nem que seja para escutar, para saber de quem é que está falando. Então, se a gente não controlar isso, aí acabou. Assim, acabou no sentido, o pensamento vai longe, ele vai ter uma ação, vai ter uma reflexão e a gente vai atraindo os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, que vão ter essas influências. E a coisa só aumenta. Vocês já perceberam? Tanto quanto boa quanto ruim. Se a gente pensa em fazer uma coisa ruim, nossa, não falta gente para ajudar, não falta gente para dar opinião, e a coisa vai crescendo. A coisa boa também. Muitas vezes, se a gente se empenha em fazer um bom trabalho, em ajudar, perceber uma pessoa que está precisando de ajuda, você vai lá, comenta com um, né? Daí a pouquinho, aquelas pessoas que gostam de ajudar, você podia se ajudar. Porque nós somos assim, a gente emite esses pensamentos, e esses pensamentos, eles criam essas ações, essas reações, e assim que a gente acaba conduzindo a nossa vida dessa maneira. Por isso o vigiar é muito importante. Porque, como eu disse, mesmo um prédio com toda a segurança, com todo o sistema de vigília, ele ainda pode ser arrombado, pode ser assaltado. Imagina a gente, está à mercê do nosso pensamento, não tem limite, pode ir longe. E como que a gente faz essa vigília? Aí tem várias formas, mas uma delas, aí entra no horário, que é uma das maneiras que ajuda. Tem uma frase, um ditado popular, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que cabeça vazia é oficina do diabo. Não é verdade? Quando a gente não tem nada para pensar, aí vem. Parece que vem para tentar. Vem aquele monte de ideia errada, e não aparece, e sempre aparece um. Tem gente que ainda brinca assim, ninguém me chama para rezar, só me chama para fazer coisa errada. Então, cabeça vazia, a gente sabe o que é, né? Não dá certo. Acaba que a chance de atração de coisa é muito grande. Então, por isso a oração tem o seu papel. Porque quando a gente está rezando, a gente entra num padrão vibracional muito alto, muito elevado. E quem que vai aproximar da gente? Não são os espíritos, digamos assim, vamos chamar de ruins, inferiores, de uma maneira mais fácil, né, de classificar. Vai aproximar da gente os espíritos de luz, aqueles espíritos que gostam de rezar, que acreditam em Deus, que têm fé. Esses espíritos vão aproximar da gente. A oração é como se fosse uma arma, igual o sistema de segurança do prédio. Ela funciona nesse sentido. E como eu disse, o espírito anda onde anda o pensamento. Então, se você fala em oração, o seu espírito vai entrar naquela sintonia, vai naquela vibração que você está. E só por isso você já se sente bem. Às vezes não precisa nem você conseguir a graça que você queria pela oração. Só de você rezar, você já acalma. Às vezes você está em desespero. Aí chega um e diz assim, vamos fazer uma oração, vamos rezar, vamos à missa, vamos ao espírito, vamos no culto. Você vai ali, assiste aquela missa e você já acalma, porque senão até sair mais leve. Se você não conseguiu resolver seu problema é de outra categoria, mas só de você entrar naquela sintonia, naquela vibração, você já acalmou, você já ficou mais tranquilo, porque você acabou afastando ali de você todas aquelas tentações, aqueles sentimentos ruins, você entra numa sintonia que te ajuda. Então a oração já te dá esse benefício logo no início. E depois ela ainda pode te dar os benefícios advindos do que você orou. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a oração. Só que antes eu quero falar lá de uma experiência minha, que eu falei no início, né? Eu não sei se acontece com vocês, eu já conversei com outras pessoas que me relataram que acontece da mesma forma. Tem épocas que eu rezo mais, tem épocas que eu rezo menos. A época que eu rezo mais é uma maravilha. A gente acorda bem humorado, a gente tem mais paciência, os problemas são menores. Agora, quando a gente, às vezes, por algum motivo, passa a orar menos, é quando realmente as coisas dão errado. A gente fica nervoso, fica sem paciência, a gente parece que as coisas não dão certo pra mim, mais nervoso você fica, mais as coisas dão errado. Já aconteceu com vocês, se tiveram esse tipo de experiência? E eu falo assim, porque, de fato, todo mundo que conta isso, e eu sei que isso acontece comigo, eu percebo.
Aí, quando tá naquela situação, você já vai ter mais. Eu acho que precisamos rezar. Aí depois que você já tentou, você já viu que não deu certo, você vai dizer, acho que eu estou precisando rezar, acho que eu estou rezando pouco. Acho que a minha fé está pouca. E eu admiro muitas pessoas de muita fé. Porque essas pessoas que a gente vê que tem aquela fé de, nossa, eu fico impressionada, essas pessoas sofrem, passam por uma vida, como é que aguenta, mas a pessoa tem uma fé. Ela fala assim, não, Deus vai ajudar, tá tudo bem, graças a Deus, eu vou ter força, eu vou aguentar. Porque às vezes a gente com uma coisa muito menor já está estourando, e aquelas pessoas que têm aquela fé, tem uma força, parece que as coisas vão dar certo só porque ela acredita que vai dar certo. E acaba que é assim mesmo. Então, a oração ela tem essa força. Mas o que é a oração? A gente fala muito de oração, prece, reza. Existe diferença entre essas palavras, entre esses termos? No centro espírita, a gente ouve muito falar sobre estado de oração. Na verdade, vamos entrar em estado de oração. O Silvio fala muito isso, quando a gente vai começar a reunião, quando a gente vai terminar a reunião, vamos entrar em estado de oração. O estado de oração, a oração é isso mesmo, é essa comunicação com Deus. Então, ele é um estado, muito mais do que palavras, ele é mais um estado mesmo, em que você se desliga das coisas materiais e se liga com Deus. É um estado que a gente não tem palavras, os espíritos dizem, a gente não tem palavras, não tem vocabulário para definir. Mas todo mundo que já passou por isso sabe o que é. Ela não precisa ser longa, não tem um tempo assim, não, se não for pelo menos 20 minutos, não é oração. Às vezes é menos de 1 minuto, ou então às vezes você fica naquele estado de tanto tempo que já passou esses 30 minutos, você achou que passou 2 minutos. Então, para cada um, acontece de uma forma. A oração é aquele momento que você realmente consegue se desligar do plano físico e se ligar com o plano superior, se ligar com Deus. Kardec diz no Evangelho, segundo o Espiritismo, que a oração ela pode ter 3 categorias. A adoração, você pode adorar a Deus. O agradecimento, você pode agradecer. Ou uma súplica, você pode pedir alguma coisa durante a oração. No início da reunião, o Beto rezou o Pai Nosso, e o Pai Nosso tem as 3 coisas. Às vezes a gente reza repetindo e não há tempo. A gente começa adorando, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, a gente começa adorando a Deus. Depois a gente pede perdão, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E a gente também pede. E o que a gente pede? Não os deixeis cair em tentação. Por quê? Porque Emmanuel diz, nós não estamos livres das tentações. As tentações nascem com a gente. Por isso a oração é uma forma da gente vigiar. Porque quando a gente ora, a gente reza o Pai Nosso, a gente já pede, livrai-nos das tentações e do mundo. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mundo. Não é verdade? Às vezes a gente fala que essa oração do Pai Nosso é muito forte. Além da gente pedir, a gente ainda pede o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é só o pão, o alimento físico, mas é o pão, o alimento espiritual. Então, o Pai Nosso é uma oração pequena, mas que contempla tudo. Se a gente reza o Pai Nosso, pensando em cada palavra, ela é uma oração completa. Então, a oração é esse estado. E a prece? A prece são as palavras que são ditas. Então, o Pai Nosso é uma prece, porque tem ali as palavras numa ordem, né, são colocadas em tom. Aí tem várias preces, né? Tem prece para os santos, prece a São Francisco, a Nossa Senhora, a Santo Expedito. Tem várias preces. E tem aquelas preces que a gente faz espontaneamente. A gente está em estado de oração, e ali a gente fala com Deus, a gente realmente conversa com Deus, falando o que a gente quiser, o que a gente está sentindo, agradecendo, adorando ou suplicando. E a reza é isso, a reza, ela entra junto com a prece, né, nesse estado. A reza, na verdade, são as palavras. A prece ou a oração, elas podem, a gente já viu, às vezes, substituir a palavra oração por prece ou a prece junto com a reza. O vocabulário, o português tem muitas palavras para definir
a mesma coisa, né? Em outros vocabulários, outros idiomas, a gente vai ter outras palavras. Mas o mais importante é a gente entender que a oração é esse estado e que a gente pode fazer uma prece, a gente pode fazer uma reza, pode falar as palavras ou não. Às vezes a gente só entra naquele estado de oração. Porque, como eu disse, o pensamento é o primeiro passo da ação. Às vezes a gente não precisa falar, porque falar já é ação, já é o seguinte. Primeiro a gente pensa, depois a gente fala. Então, só para a gente entrar naquele estado, pensar uma coisa que a gente nunca vai parar, o tempo todo a gente está pensando. Então, só de entrar naquele estado, a gente já emite pensamentos, que são orações. Mas entra naquela questão. É importante fazer uma prece? É importante rezar o Pai Nosso, a Ave Maria? Eu sou devota de São Francisco, eu devo rezar a oração de São Francisco? Aí vai de cada um. Você deve fazer aquilo que você se sente bem. Porque cada um precisa de uma coisa para entrar nesse estado de oração, que ele é difícil. Quem tem o hábito, quem está sempre, tem um exercício, consegue entrar mais rapidamente. Quem não tem, leva um pouquinho mais de tempo para entrar nesse estado de oração. E cada um entra de uma forma. Às vezes aquela prece decorada que você fala, você às vezes nem pensar na palavra, ela é o gatilho que precisa para você entrar. Às vezes você reza ali um Pai Nosso, Ave Maria rapidinho, você nem pensou muito no que você falou, mas ali você já começou a entrar em estado de oração. E aí depois você já consegue fazer a sua oração espontânea. Então esse Pai Nosso, essa Ave Maria, ela é válida sim. Ela serviu para você entrar no estado de oração. Só não é válido quando você faz ali correndo, pensando em outra coisa e não entra no estado. Aí realmente não tem sentido se você em momento nenhum conseguiu entrar em estado de oração. Então não importa. Eu devo ou não acender vela? A seu critério. Se você acha que acendendo vela você se sente mais à vontade, você cria um ambiente, acenda a vela. Mas não, eu não tenho costume, eu consigo rezar sem acender vela. Não precisa acender vela. Cada um vai fazer da maneira que se sente bem. Por isso que no início eu falei das estratégias. Porque é uma questão mesmo comportamental, de você montar um ambiente que te favoreça. Porque nessa vida corrida da gente, a gente acaba deixando de rezar, a gente acaba deixando de orar. Aí tem aquela questão, quando que eu devo orar? A gente fala, toda hora. Mas se você for orar toda hora, às vezes você não faz o que você precisa fazer, né? Você vai ficar todo o tempo, porque também questiona-se muito, por exemplo, aquelas pessoas que vivem em oração. Elas falam assim, eu vou me afastar do mundo, vou viver com falsura, só vou orar, não vou fazer mais nada. Aí também não, você não vai cumprir o seu objetivo no plano físico, você não vai fazer o que você precisa fazer. Se você ficar o dia inteiro em estado de transe, orando, claro que esse estado é importante, mas você também precisa colocar sua vida pra frente, tocar. Então, tem pessoas que falam assim, olha, eu gosto de orar à noite, antes de dormir, eu gosto de orar pela manhã, quando eu levanto. No Evangelho, tem algumas orientações para orar à noite, de manhã, mas isso vai de cada um. A gente fala assim, eu gosto de orar quando eu faço exercício físico, muita gente, quando eu estou caminhando, eu gosto de orar. Eu mesmo já tive essa experiência uma época. É muito bom, porque é um momento, às vezes, que você está tranquilo, você consegue orar, você está longe de outras influências. Então, cada um vai saber o momento. Só que a gente precisa criar um momento para isso. Daí o vigiar. Porque se a gente não cria um momento para isso, a gente cria para tudo na vida. A gente cria hora para ver novela, para assistir futebol, para sair com os amigos, para trabalhar, menos para estudar, menos para rezar, se a gente não criar esse hábito, esse momento. Então cada um vai se valer daquilo que consegue. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Eu estudo em Belo Horizonte, moro lá. Lá o quarto em que eu durmo, a cama, ela fica perto de um criado mudo, onde eu coloco meus livros. E a luz, a lâmpada, assim, a tomada, né, o de apagar, fica longe da cama. Então, de noite eu arrumo a cama, pego meus livros, leio, oro, levanto, apago a luz e deito. Aqui em Entre Rios é o contrário. A minha cama fica próxima do apagador. E a estante dos livros fica longe. Então, eu arrumo a cama, apago a luz e deito. Às vezes a gente pensa assim, nossa, isso é uma coisa muito boa, mas faz diferença. Às vezes eu penso, eu rezo mais quando eu tô lá do que quando eu tô aqui. Porque eu gosto de rezar à noite. Eu acho que o meu sono é melhor quando eu oro, é o estado, porque eu acho que como eu já tô meio com sono, eu consigo entrar no estado de oração mais fácil.
Aí a gente sentir uma coisa boa, mas a gente tem que vigiar. Aí é que tá a vigilância. Por que eu olho mais quando eu tô lá? Às vezes por uma coisa simples. Então o que eu passei a fazer? Ou eu virei e passei a dormir do outro lado, perto da estante, ou eu tava o livro pra perto da cabeceira. É uma coisa simples, é um exemplo muito simples. Mas ela também pede. A gente também, quando erra, fala, ai meu Deus, o que eu fiz? Às vezes é difícil a gente falar, perdão meu Deus, mas a gente fala, ai meu Deus, o que eu fiz? A gente lembra que fez alguma coisa errada. Então a gente tem as 3 coisas que Kardec fala, adoração, graças a Deus. A gente tem um pedido, pelo amor de Deus, me ajuda. E a gente, de uma certa forma, também pede perdão, a gente fala, ai meu Deus, o que eu fiz? Me mostra o que eu fiz de errado para eu corrigir. Então o nosso espírito, ele já criou esse mecanismo. A oração, de uma certa forma, ela faz parte da vida da gente. A gente só precisa, às vezes, ampliar essa oração, trazê-la mais para perto da gente. Quando a gente sentir necessidade, é o que eu falei. Cada um tem as suas necessidades. Não existe falar, tem que rezar meia hora, tem que rezar um texto, tem que rezar um rosário, tem que fazer uma novena. Cada um sabe o tanto que precisa rezar, o tanto que precisa entrar em oração. Cada um sabe da sua necessidade. E como que funciona essa oração? Quando a gente reza, aí cada um reza, uns rezam para Deus, outros para Nossa Senhora. Eu gosto muito de rezar para Nossa Senhora. A gente reza para os espíritos superiores, para os seus santos devotos. Para quem que eu vou rezar? Para quem você se sente bem. Eu disse que eu gosto muito de rezar para Nossa Senhora, porque eu tenho muita fé em Nossa Senhora. É um espírito, inclusive, atualmente eu estou lendo um livro que chama Maria de Nazaré. Conta a história do espírito de Maria. Muito bonito. E é um espírito que eu me sinto bem, eu tenho fé, eu gosto da história. Quando eu penso em Nossa Senhora, naquele apelo, eu penso em Nossa Senhora, eu tenho calma. De uma certa forma, por eu ser mulher nessa encarnação, eu penso se ela foi mulher, porque mulher sofre muito com certas coisas. Homem também deve sofrer, mas mulher vai saber falar de mulher, homem vai saber falar de homem. Eu penso assim, Nossa Senhora também foi mulher, ela sabe, ela entende a aflição, às vezes, que uma mãe passa, a aflição que uma mulher passa. Mas ela também entende de homem, porque ela é um espírito muito superior, ela já passou por várias encarnações, ela foi homem, já foi mulher muitas vezes. Só que a gente acaba se identificando às vezes com um espírito. Então a gente deve olhar para aquele espírito que a gente se sente bem, ou para Deus. Aí o que acontece? Se a gente ora, vamos supor, para Santo Antônio, eu sou devoto de Santo Antônio, vou orar para Santo Antônio. Santo Antônio que vai me entender? Sim, pode ser Santo Antônio, o espírito de Santo Antônio que vai me entender. Ou pode ser os espíritos na mesma escala de Santo Antônio que vão me entender. Porque para os espíritos, eles não têm, os espíritos superiores não têm essa vaidade. A orou para Santo Antônio, São Pedro não ajuda. Não tem isso. É o espírito que está ali próximo na hora, naquele momento, é que vai te entender. Ele não importa, ele não quer saber se foi ele, que você tem a consciência que foi ele. Ele não precisa daquele reconhecimento, porque ele é um espírito superior, ele não é igual a gente, que a gente espera reconhecimento das coisas. Aqui, esses espíritos superiores, não. Então, quando a gente reza por um espírito, a gente pode ser atendido diretamente por ele, ou por espíritos que estão ali próximo, que se afinizam também com ele e que vão nos atender. Então eu falo que eu gosto muito de rezar para Nossa Senhora, mas não necessariamente vai ser Nossa Senhora que vai me atender. Pode ser espíritos próximos, que se afinizam também, que às vezes são da mesma ordem, da mesma escala de Nossa Senhora, que vão me atender. Mas como eu disse, eu gosto muito do exemplo de Nossa Senhora. Então quando eu rezo, eu lembro de Nossa Senhora, que é aquilo que eu falei. Só o fato de rezar já deixa a gente calmo. Então só de lembrar de Nossa Senhora já me deixa mais calma, já me deixa mais tranquila. A gente já lembra, porque assim, nossa, aquela mulher sofreu tanto quando ela veio aqui, sem precisar, porque ela já era um espírito de luz, ela não precisava passar por provação nenhuma. Ela veio só em missão, a mulher sofreu tanto. E daquela simplicidade, nunca reclamou de nada, viveu daquela forma assim, da gente admirar. E aquilo mexe comigo e deve mexer com vocês também, quando vocês lembram de espíritos. Porque não sei se já perceberam, todos os espíritos que depois vieram a virar santos, ou mesmo que não viraram santos, mas que foram grandes espíritos de luz que passaram por aqui, eles vêm em missão, porque eles não têm prova mais, mas eles sofrem, porque a gente percebe. Porque nós ainda estamos não entende muito bem. Então sempre que tem uma pessoa, às vezes, muito
boa, que fala assim, ela é alvo de crítica, você pode ter certeza. Ela é alvo de... Só que esses espíritos não se sentem afetados por isso. Eles sabem que o que eles vieram fazer é muito maior que tudo aquilo. Então todos esses espíritos, depois são consagrados santos, se a gente for analisar a história deles, em algum momento eles não agradaram a todos, digamos assim. A gente fala, nem Jesus agradou todo mundo. Então são espíritos que realmente servem de exemplo para a gente. A gente pode rezar para eles ou rezar para Deus. Se a gente reza para Deus, quem é que vai atender? Esses espíritos também. Só que sempre, todos os espíritos que nos atendem em nome de Deus. É sempre com o apoio de Deus. Porque eles também oram. Eles também oram a Deus. Só que eu não tenho condições de dizer para vocês quem é Deus, como é Deus. E eu acho muito difícil que alguém aqui também saiba. Porque o que a gente tem é uma pergunta no livro dos Espíritos. O que é Deus? E a pergunta é a inteligência superior do universo. Pronto. É só isso que a gente tem. Porque a gente ainda não tem condições de entender o que é Deus, exatamente, para poder falar com propriedade. Então, quando a gente ora a Deus, o que a gente lê no Evangelho, quando a gente ora a Deus, os Espíritos nos atendem em nome de Deus. Então, não importa a quem você ora, não importa a quem você recorre. Tem pessoas que falam o seguinte: para que eu vou rezar se Deus já sabe o que eu preciso? Aí tem duas coisas que a gente pode falar. Primeiro, é o que eu falei, só de você rezar, você já é beneficiado por acalmar. E a segunda coisa, se a gente for pensar que a gente rezando, pedindo alguma coisa, Deus não vai atender, porque já está tudo pré-determinado, então a gente acredita em destino. E se a gente acredita em destino, a gente pode cruzar os braços e fazer mais nada. Eu falo que eu não acredito em destino, eu acredito em programação. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem, eu vou me programar. O dia que eu vou sair, o dia que eu vou voltar, o transporte que eu vou usar, quanto de dinheiro que eu vou precisar, eu vou me programar. Essa programação pode mudar. Eu posso chegar lá e chover, eu não conseguir fazer o que eu queria, fazer uma outra coisa. Pode mudar a programação. Assim é com a nossa vida. Não existe um destino determinado. Eu vou encarnar, vou passar por isso. Tudo vai acontecer dessa maneira. Nada vai mudar, o destino é esse que está traçado. Não, a gente vem com uma programação. Eu programei a minha encarnação para nascer, para fazer isso, eu pretendo fazer isso dessa forma. Só que chega aqui a gente pode mudar tudo, ou para pior ou para melhor. De uma certa forma, a gente vai ser sempre encaminhado para aquilo que a gente programou. Não tem como fugir muito de certas coisas, não. Mas esses planos podem mudar. Então, quando a gente ora, a gente pede a Deus alguma coisa. Se não for uma coisa imutável da lei de Deus, porque o que foi imutável realmente não vai mudar, e eu não sei dizer para vocês um exemplo, porque tem certas coisas que a gente acha que é imutável, mas aí depois vai e acontece. Por exemplo, uma pessoa está doente, os médicos já falam, olha, não tem cura essa doença. Daqui uns 2 meses você vai morrer, não tem jeito, você não tem cura. Só um milagre. Aí a pessoa começa a rezar, e ela cura. Aí a medicina mesmo é um milagre. Não tinha como. Aí eu pergunto para vocês, houve uma alteração na lei de Deus, porque aquela doença era incurável e agora passou a ser curável? Não. Os Espíritos explicam para a gente que o milagre é a aceleração da cura. Aquela doença que a pessoa tinha, ela tinha uma cura sim, só que a medicina não tinha conhecimento dela ainda. Às vezes precisava de um mecanismo, às vezes até espiritual, para que ela se curasse. Porque a gente não pode transgredir a lei de Deus. O que for contra a lei, o que foi imutável, não muda. Mas o que é imutável, a gente não sabe. Tem coisa que a gente acha que é igual essas doenças, a gente acredita que não tem coisa de que a pessoa cura. Então a gente deve pedir sim. Porque se for imutável, pronto, não vai mudar mesmo, não tem jeito. Mas tudo aquilo que for possível de mudança, sem transgredir a lei de Deus, se for do nosso merecimento, pode não ser concedido sim. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, tem vários livros espíritas, que a literatura traz isso para a gente. Se for o nosso merecimento, se não for contra uma lei divina, imutável, pode mudar sim. Então, a gente pode fazer a prece, a gente tem o direito de pedir.
Ah, pode ser que Deus até saiba que a gente vai pedir aquilo. Pode ser. Ele sabe, porque Deus sabe tudo, né? Eu falei, a gente vai discutir aqui o que é Deus, o poder de Deus. Mas qual o problema da gente pedir? É igual o pai, por exemplo, que vê o filho fazendo uma coisa errada, alerta o filho continua errado, e ele fala assim, vai dar errado, e ele vai vir me pedir para consertar. Ele sabe que vai dar errado, que o filho vai vir me pedir para consertar. Mas ele só vai consertar se o filho vier pedir para consertar. Quando ele vier. E ele vai consertar? Vai. Então, se um pai faz isso com um filho, imagina Deus, que é puro, perfeito, não vai fazer pra gente. Então, por isso que a gente tem que acreditar. Eu estava assistindo um programa essa semana em que um psiquiatra, psiquiatra não, corrijo, é um neurologista. Neurologista. Ele estava explicando que foi feita uma pesquisa em que eles perceberam que pessoas que recebem oração respondem melhor aos tratamentos. Eu não sei qual foi o estudo, não sei onde foi publicado, mas é um estudo científico. Eu confiei no que esse neurologista falou. Aí eu pergunto, pessoas que recebem oração, são não pessoas que fazem a oração. Porque quando fazem, a gente pode falar, não, ela entrou num padrão vibracional em que aquilo foi benéfico para uma pessoa que recebe. Ela pode acreditar ou não. Ela pode saber que recebeu a oração ou não. Ela melhora. Ela tem um estado, não vou dizer que ela cura. O estudo mostra que essas pessoas elas têm uma melhora em relação àquelas que não recebem orações. Então, se a gente for ver, isso partindo de um pesquisador, a gente tem que dar crédito. Porque essas pesquisas são conduzidas com muito critério. E às vezes a gente pensa assim, não tem valor. Como não tem valor? Como não tem valor? Cada um aqui sabe o valor que tem a oração, que a gente pode recorrer. E ela está no vigiar. Essas pessoas que recebem oração, são beneficiadas pelo tratamento, o que acontece? Eu disse que quando a gente pensa, o espírito vai até aquele lugar e entra em sintonia. Quando a gente recebe oração, também, se alguém lembra da gente em oração, a gente recebe esse benefício. Aquele relato do espírito que eu falei, que ele falou que os espíritos bons vêm, orientam, depois saem. Ele conclui a frase dele dizendo, aí está a importância das preces que eu recebo de vocês encarnados. Porque quando eu recebo essa prece, eu entro numa sintonia em que eu consigo afastar de mim o mal. O que os espíritos fazem, na verdade, é nem afastar o mal da gente, é afastar a gente do mal, às vezes. A gente está, às vezes, num ambiente tão ruim que a gente precisa mudar essa sintonia. Então, a oração, ela tem esse poder, sim. Só que tem que ter fé. Jesus disse, a fé te cura. Você tem que acreditar naquilo. E ela é importante nesse vigiar. Ela que muda o nosso campo vibracional. Ela que orienta os nossos pensamentos, as nossas ações. Miramês vai mais longe ainda. Ele fala que a gente precisa vigiar não só os pensamentos, mas primeiro as intenções. Antes do pensamento, ele fala que o pensamento vem em segundo plano. Primeiro vem a sua intenção, depois você pensa, depois você age. Então, se você ir logo na intenção, você já evita a cascata lá embaixo. De uma outra forma, eu penso o seguinte, que a ação da gente já é a coisa mais apurada que a gente já tem. Porque a intenção da gente, às vezes, é péssima. Às vezes, a gente está com tanta raiva de uma pessoa, que a gente fala assim, a minha vontade é de matar aquela pessoa. A gente vai matar? Muitas vezes não. Na maioria das vezes não, a gente não vai matar. Mas a gente falou que queria matar aquela pessoa. Então, de uma certa forma, a gente teve aquela intenção naquele momento de raiva, a gente pensou, falou, mas não fez. Senão a gente já melhorou muito. Pelo menos a gente já não está fazendo. Bem ou mal intencionado, né? Bem ou mal intencionado, justamente. Quando a gente está bem intencionado, da mesma forma. A gente tem uma intenção boa, é o primeiro passo. Depois você pensa, depois você age. Então, a ação já é muito depurada. Às vezes a gente pensa assim, eu não sou tão ruim quanto os outros pensam assim. Não sou tão ruim igual os outros falam.
Porque está lá na sua intenção, está lá no seu pensamento, você só não está fazendo. Só que o Espírito percebe o pensamento da gente. É aquilo que eu falei. Não pensa que eu estou sozinho com meus pensamentos, que os Espíritos esclarecem. É uma ilusão a velocidade de pensamento. Então, de uma certa forma, a gente ainda precisa melhorar esse lado nosso. Por isso, nós não estamos livres das tentações. As tentações nascem com a gente. As tentações nascem com a gente. Porque a gente tem esse quê ainda aí de ruim na nossa intenção. A gente tem que vigiar, como diz o Mirapes, nem o pensamento, vigiar a intenção. É muito difícil, né? A ação a gente já está conseguindo controlar bem. A gente já não comete tantas barbaridades quanto em outras épocas. E quando a gente vê uma barbaridade, a gente fica horrorizado. Nossa, esses padres televisão que é coisa horrorosa. Matou a pessoa por causa de R$7. Todo mundo ficou horrorizado por aquilo. É uma barbaridade. Então a gente já está num nível que, pelo menos de ação, a gente já superou. Mas a intenção a gente ainda tem. Se a gente vai com vontade de matar, ou aquela pessoa podia tanto morrer, às vezes a gente nem fala, mas ela podia tanto morrer, é porque a gente ainda tem uma certa influência, a gente tem. Por isso a gente tem que orar e vigiar. E isso, gente, é só com muito exercício. Só com muito exercício. É no dia a dia. É no dia a dia que a gente vai ensinar. Por isso que aquelas coisinhas que eu falei de criar um ambiente de oração ajuda. Porque quando a gente está naquele ambiente, a gente afasta um pouco essas influências. Que são nossas. Às vezes a gente fala assim, acho que alguém fez um trabalho para mim. Eu vou lá no centro espírita, eu acho que alguém fez um trabalho para mim. Vou numa casa, vem alguém que olha cartas, alguém fez um trabalho. Tem um mal me perseguindo. Aí eu pergunto, vai pegar? Vai depender. Porque quando a gente olha para uma pessoa, a pessoa recebe o benefício. Quando a gente faz com fé, ora, a pessoa, algum benefício, não é que eu estou falando que a gente vai curar a pessoa. Porque o que está nos desígnios de Deus, se for melhor para aquela pessoa passar por aquela aprovação da justiça, ela vai passar. Mas um alívio ela vai receber. Da mesma forma, quando alguém deseja uma coisa muito ruim para a gente, não precisa nem fazer um trabalho físico, digamos assim. Existe, a gente sabe que existe tipo de coisa, mas às vezes não precisa daquilo. Às vezes ele só serve de um artefato também. Não é a vela vermelha que vai fazer a coisa pegar. Não é a galinha preta que vai fazer a coisa pegar. É a intenção que você põe naquilo. Mas da mesma forma que eu acendo uma vela para rezar para o meu santo, a pessoa que faz aquele trabalho precisa daquela vela também para desejar coisa boa para o outro. Então, a intenção que está naquele desejo de fazer o mal para o outro, ele também é forte e ele também funciona se a pessoa for merecedora, se ela tiver afim de receber aquilo. Afim, assim, de receber, tipo, claro que ela não está afim, não quer, mas afim que eu digo é num estado que permita aquilo. Se aquela pessoa estiver deixando o caminho aberto só para coisa ruim, aquilo vai pegar que é muito, assim, que é fácil, vai pegar de maneira fácil, porque o desejo bom ou o desejo ruim, ele pega se a pessoa for merecedora, se ela deixar a porta aberta. Por isso, orar e vigiar. Se a pessoa tiver em estado de oração, vai pegar uma coisa dessa? Não vai. Se ela não for merecedora, vai funcionar? Não vai. Às vezes não precisa, gente, nem fazer o trabalho. Tem gente que é tão ruim, que deseja tanto mal pro outro, que só dele pensar naquilo, a coisa já acontece. A gente sabe disso. Todo mundo conhece um caso de alguém que é assim. A minha mãe conta um caso de uma namorada que olhava pro leite e o leite talhava. Tem gente que tem um poder tão forte, que a coisa funciona. A inveja é uma coisa muito ruim. E a gente pode sentir também, não vamos achar que a gente é vítima, não, que a gente deseja mal para os outros também. A inveja, aí a gente pode chamar de várias coisas, que a gente chama de olho gordo, dá tudo no livro. Se é uma pessoa, uma vez eu vi uma pessoa falando uma coisa, eu achei interessante. Ela falou assim, amigo, tem gente que fala que amigo é na hora ruim, na hora boa todo mundo é amigo. Não é não, amigo é na hora boa mesmo. Porque na hora ruim é o seguinte, a pessoa tá mal, eu tô bem, não vou ajudar. Vou pagar de bom. A pessoa tá ruim, eu tô melhor que ela, tô me sentindo bem, vou lá dar uma força pra pessoa. Agora quando a pessoa tá bem, tá no
nossa, ela conseguiu resolver a vida e eu não consegui resolver a minha ainda. Mas isso gera uma inveja. Aí eu quero ver se é amigo mesmo. Aparentemente até pode ser, né? Nossa, que bom que você conseguiu lá dentro. Que raiva, eu não consegui ainda. E eu queria que ela não conseguisse também. Às vezes a gente fala assim, não, eu não sou assim não. No fundo, acaba que às vezes a gente é assim, sim. Ainda mais se a pessoa conseguir uma coisa que eu queria conseguir. Isso é da nossa natureza inferior. Claro que tem gente que já pode ter superado isso. Mas muitas vezes a gente ainda tem um pouquinho disso. E a pessoa que estava explicando isso, ela falou, amigo, quero ver se na hora boa da pessoa tá boa ou se tá ruim. Aí que eu quero ver se existe essa amizade. A inveja é uma coisa ruim, é uma tentação. A gente tem que estar preparado, porque gera inveja. E é quando você está melhor, é que as pessoas vão ter inveja assim. Quem tem inveja quando você está pior? Às vezes tem gente que fala, nossa, a minha vida era ruim. Eu era doido para resolver uma emprego, ganhar dinheiro, para ter um namorado, ter uma namorada. Quando eu consegui, não tive mais sossego. Eu achava que minha vida era ruim, mas minha vida é ruim agora. Porque parece que tem uma coisa que meu relacionamento não dá certo. Parece que tem uma coisa que meu dinheiro não vai para frente. Parece que tem uma coisa que meu trabalho não vai para frente. Às vezes é inveja. Está aí sim. Muitas vezes é inveja. Porque para alguém estar bem, infelizmente nesse mundo capitalista que a gente vive, se for financeiramente, para alguém estar bem, alguém está mal. O capitalismo é assim. Não tem jeito. Se tiver um rico, ele tem um pobre. Alguém tem que ser explorado para manter. Isso gera inveja. Isso faz mal para a gente. E a gente sente isso, a gente também transmite isso. Por isso orar e vigiar. Se a gente está em estado de oração, esse tipo de influência dificilmente vai ter espaço. Se a gente tem ações que são boas, dificilmente essa influência ruim vai ter espaço. E se a gente está em oração, dificilmente a gente vai ter esse tipo de ação